2 Timóteo 3. Vamos ler o 14, o 15, o 16 e o 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Desde criança, hein? Você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, homem e mulher, para que o ser humano seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Amém, queridos irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus, existe por um motivo. Para tornar você sábio, capaz. Então, irmãos, o envolvimento nosso na Bíblia é o tema de hoje. Deve ser o tema, aliás, da nossa vida cristã. Aqui diz, Paulo é bem claro aqui, olha, você aprendeu, e desde criança. Então, eu louvo a Deus pela irmã Odaleia, nossa educadora, pelas as irmãs do Ministério Infantil, que elas estão ali trabalhando para ensinar as crianças, desde pequeno, a amar a palavra de Deus, estudar, aprender. Nós temos aqui na igreja o pastor Alexandre. Ele é um exímio professor, irmãos. Então, os adolescentes, os jovens, têm um professor de Bíblia mesmo, de teologia, aliás. Ele é um dos melhores professores nossos de teologia aqui. Então, assim, eu fico feliz, eu louvo a Deus por esse texto da Bíblia, que exalta as Escrituras, a Bíblia. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista, que é uma igreja que centralizada na Bíblia, ela foi forjada na Bíblia. Desde a Reforma, a gente tem aprendido a história do cristianismo, dos anglicanos e dos reformadores. A Bíblia está no centro, e a gente segue isso até os dias de hoje. Então a igreja saudável usa a teologia bíblica, é o tema. Nós usamos. Nós amamos a Bíblia. Você já se perguntou o que é teologia? A gente olha a teologia e fala assim, não, a teologia é para os estudantes, é para aqueles que se dedicam lá. Mas esse estudo da teologia pode impactar a sua vida. Assim como você estuda na escola geografia, você estuda ciências, você estuda lá matemática, todas as disciplinas que a gente como estudante precisa aprender na escola, a teologia não pode ficar de fora, pela riqueza do conhecimento. É muito rico, é muito importante, é um exercício intelectual. Nós brasileiros temos que mudar a nossa história, e só vamos mudar com o ensino, com o estudo, em gostar de estudar, em querer ler. Para muitos, estudar teologia é apenas uma experiência acadêmica. Não é só isso, mas é uma experiência transformadora. Cada vez que a gente está na escola dominical, cada vez que a gente está numa sala de aula de teologia, há descobertas incríveis, coisas fundamentais para a vida. A gente descobre coisas que a gente jamais imaginava. E é gostoso a gente descobrir as coisas, né? Puxa, eu não sabia disso, agora eu sei. Nossa, isso quando vem uma luz assim, esclarece coisas para a gente fica melhor, a gente cresce, a gente aprende. Por isso que o ensino é uma luz que entra na nossa alma. Nessa manhã vamos explorar o que é teologia, as principais áreas desse estudo fabuloso, que beneficia tanto conhecimento nosso. Antigamente, se estudava, era obrigatório, antigamente, estudar latim na escola, né? O latim. Os mais antigos, de repente, que estudaram em escolas aí, estudaram latim.
E lá na Europa, muitos anos atrás, a teologia estava inserida uma das disciplinas. De tão importante que era na vida cristã, agrega muito, tem muito valor. O conhecimento, aliás, é uma coisa preciosa, uma riqueza que a gente pode adquirir. E na igreja de Jesus, praticamente é de graça, a gente ensina a Bíblia de graça. A teologia aqui, e a nossa igreja tem um rico privilégio de ter esse braço. Irmãos, o seminário aqui, Belfor Roxense, é um braço ministerial da igreja. É um braço. Esse braço, ele é forte. Então a teologia, o ensino da Bíblia é algo forte numa igreja. E a igreja que tem um seminário, então, se torna forte. A gente tem que valorizar isso muito. E incentivar e vibrar com isso. Mas o que é teologia? A teologia é um campo de estudo que se dedica a investigar as questões sobre Deus. Quem é Deus? Como Ele é? Quem é Jesus, o Filho de Deus? Sobre a fé, como melhorar a nossa fé? E sobre a espiritualidade. Então a teologia é muito abrangente, ela ajuda muito a gente nisso. Em saber quem é Deus, conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, sobre fé, sobre espiritualidade. E é isso que nós mais precisamos. Uma igreja que não tem uma teologia, que não tem a Bíblia como centro, ela é uma igreja capenga, é uma igreja fraca, é uma igreja que não tem solidez, qualquer vento de doutrina leva. Mas a igreja que estuda, que se interessa, cada membro. A palavra teologia vem do grego theos, que é Deus, e logos, que é estudo. Estudo de Deus, das coisas de Deus. Significa literalmente isso. Então vale a pena você se envolver com a teologia. Vale a pena. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos todas as quintas-feiras. Tradicionalmente na igreja batista, você sabe que sempre teve durante séculos, né? O culto de oração às quartas-feiras. Né? Que ali se aliava a oração e o estudo da Bíblia. Né? Aqui na nossa igreja, mudou. Agora nós temos 2 dias. Melhorou, né? Melhorou. Porque tem segunda-feira que é só oração. Aí é oração mesmo, oração, oração, oração. E quinta-feira é só Bíblia, é só teologia. É só estudo bíblico mais profundo. Não é raso, é profundo. É sistemático. Ensina mesmo. Tem professores de teologia mesmo. Não é o pastor Rodrigo. Eu sou um pastor, eu tenho várias áreas de atuação. Mas esses professores não, é só Bíblia, é só teologia. Então melhorou. Então segunda é oração e quinta é teologia. Estudo da Bíblia, curso básico de teologia. Aberto, gratuito, não paga nada. Então é aberto para qualquer pessoa vir estudar teologia. É rico demais. A teologia vai além de simplesmente falar de Deus. Ela também explora questões da existência humana. De onde vêm as crises humanas? Crises existenciais, problemas. A teologia responde. A teologia, o estudo de Deus, responde às questões da existência, do significado da vida, da moralidade. Por que somos pecadores? Por que somos tão errantes? A teologia responde isso. De forma clara, de forma direta, sem rodeios. Além de outras coisas, ajuda a melhorar a nossa fé. Dentre outras coisas, a teologia atua no estudo direto da Bíblia. A Bíblia é o fundamento, é o objeto de estudo. Porque Deus, a gente encontra nosso Deus através dos seus escritos. Então a teologia bíblica é focada na interpretação da Bíblia. Então a Bíblia é um livro de
várias áreas de poesia, de história, de defesa da fé, tem várias. Então, a teologia bíblica é focada na interpretação dos textos. Então, os pastores aqui, quando eles trazem um texto, ele vai interpretar aquele texto. Por exemplo, o Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. A história do filho pródigo, que são histórias muito conhecidas, né? Todo mundo conhece as histórias. Por exemplo, o Salmo 23 pode ser feito dezenas e dezenas de sermões diferentes do Salmo, interpretações diferentes do Salmo 23. Cada versículo, você pode pegar e tirar vários estudos, vários sermões de um versículo só. Como é que faz isso? Através da interpretação. Cada professor, cada pastor vem aqui e olha aqui esse texto e enxerga de uma ótica. Só que ele vai para o estudo, então ele tem que verificar se aquela ótica que ele está tendo é de verdade ali, é aquilo que a Bíblia está dizendo. Então isso é a interpretação. Quem que faz isso? É a teologia que ensina a fazer isso. Veja a importância desse livro sagrado do cristianismo. Estudamos textos, como eles foram escritos. Nós tivemos aqui uma aula de história do cristianismo, às quintas-feiras, e o professor nos surpreendeu com muitas coisas, porque ele falou sobre o judaísmo. Porque o livro que a gente segue, que é a Bíblia, ela foi escrita por hebreus, por judeus, por vários tipos de pessoas, de culturas diferentes. E línguas diferentes também. Então ele pegou uma palavra que ele falou assim, uma palavra chamada longanimidade. Deus é longânimo, Deus é paciente. Então nós do português traduzimos a paciência de Deus, a longanimidade de Deus para conosco dessa forma. Então a gente sabe o que significa paciência, longanimidade. Só que ele falou o seguinte, no original tem um sentido diferente, não é como a gente pensa. Qual é então? Aí ele surpreendeu a gente, tá vendo? Então a teologia tira a interpretação ali no original, na língua original, e traz para a gente num outro sentido. Sabe o que ele explicou que é paciência, longanimidade de Deus? É como se o teu pai com o filho, a mãe com a filha, aí o pai fala assim, meu filho faz isso, e o filho não faz. Aí o pai tem que ter o quê? Paciência. E aí ele diz que no original paciência é o seguinte, é isso aqui, ó. É isso. É um respirar de Deus, é um sopro que Deus faz assim, é uma expressão que Deus tem que ter paciência com a gente. De novo, você errou de novo, você pecou de novo. Tem que ter paciência com você, viu? É esse tipo de expressão. Como é que você aprende isso? Com a teologia, estudando teologia, estudando as línguas originais. Interessante, né? Não tem o significado a tradução para o português tem sentido, paciência, tudo, mas a expressão no original é isso. É que Deus já está cheio, Ele já está sem paciência com você. Deus é assim. E Ele, graças a Deus, Ele é longânimo, né, irmãos? Então, a teologia é o estudo, o estudo. A gente estuda a história da igreja. Como é que nós chegamos até aqui? Por que nós temos o templo dessa forma? Onde é que estão as imagens? Onde é que estão as cruzes? Onde é que estão os vitrais? Onde é que está isso? Né? Da onde vem essa ideia do cristianismo? Por que era assim e mudou? Porque hoje é assim, a gente cultua dessa forma. A música é desse jeito, por que a liturgia é dessa forma, por que tem que ver alguém aqui, por que tem que ter um púlpito aqui, por que os bancos são assim, por que nós agimos dessa forma, por que nós temos EBD. Então a história explica tudo isso. A evolução do ser humano, das civilizações, das sociedades foram mudando, tudo isso a gente aprende na história do cristianismo. Então isso nós aprendemos na teologia, estudando.
Então, os grandes benefícios de estudar teologia é estudar a história da igreja, as raízes, como que cresceu, as histórias, as incursões missionárias, o que fizeram os missionários americanos saírem do seu conforto e atravessarem os mares, naufragarem, levarem a mensagem lá para a África, aqui para o Brasil. Quem eram esses homens? Tudo isso a gente estuda, irmãos. É maravilhoso saber isso. E aí a gente dá mais valor ao que a gente tem. A gente valoriza a nossa história, a gente defende mais a nossa fé. A gente honra aquelas pessoas que passaram por aqui. Como é que é a história? A história da igreja de Jardim da Prata. Como é que foi a história do pastor Ebenezer? Você sabe como é que foi a história dele? Como é que foi a conversão do pastor Rodrigo? Como é que ele foi para o seminário? Qual é a história dele lá na outra igreja, nessa igreja nos últimos anos? História. Tudo tem uma história. A tua vida é uma história. Você não quer que os seus filhos contem a sua história depois? Quem foi meu pai? Quem foi... É história, é importante a história. Enfim, a gente estuda na teologia a filosofia religiosa, a filosofia cristã. Isso é muito importante, a filosofia. É outra área importante a gente conhecer. E lá no seminário, às vezes, tem alguns alunos que não valorizam filosofia, sociologia, psicologia. São áreas importantes que agregam na teologia, na vida cristã. Então tem que se aprender tudo isso. A teologia filosófica explora perguntas do tipo: como sabemos que Deus existe? Perguntas bem difíceis de responder, né? Mas a filosofia cristã responde. Né? Por que o mal existe se Deus é tão bom? Mas por que ainda existe o mal? A filosofia cristã responde. No estudo da teologia, se Deus é bom, por que permite o sofrimento? E tantas outras perguntas difíceis. Existem respostas. Como é que você vai saber dessas respostas? Estudando. Estudar teologia filosófica nos ajuda a encontrar respostas fundamentadas. Doutrinas cristãs. Isso a igreja conhece bastante, porque o que a gente faz muito aqui no púlpito, nas revistas DBD, é passar doutrina. Quando a pessoa se converte, a gente ensina ali as principais doutrinas do cristianismo, da vida cristã, o beabá, as doutrinas. A teologia sistemática nos ajuda nisso, a escrevermos revistas, definindo temas, subtemas e lições para chegar a um objetivo. Então a teologia sistemática ensina as crenças do cristianismo, como a trindade, a encarnação de Cristo, a salvação, a justificação. Então tudo isso a gente aprende na teologia sistemática. Isso ajuda muitos cristãos a compreenderem melhor suas próprias crenças e principalmente aplicá-las no dia a dia. A pregação, por exemplo, que você prega aqui no púlpito, a homilética, a pregação, o ensino, tem que ter todo um sistema. Introdução, desenvolvimento, que são os pontos, depois a conclusão, depois a aplicação. Tudo isso a gente aprende na teologia sistemática. Tudo isso a gente aplica para ser melhor ensinada a Bíblia, as coisas de Deus, e a aplicação é o dia a dia. O que eu vou fazer com isso? Por exemplo, o que você vai fazer com essa mensagem, com essa palavra que eu estou dando agora de manhã? O objetivo qual é? Despertar você para a importância da Bíblia, do estudo, do conhecimento. Então eu espero, no final dessa palavra, que você queira estudar mais, que você queira conhecer mais Deus no estudo da teologia, das coisas de Deus. Quem sabe aqui comece a vir às quintas-feiras estudar teologia, no curso básico, ou mais, de repente sendo um chamado a ser um propagador da Bíblia. Agora eu queria terminar. Quem deveria estudar teologia? Quem? Quem deveria estudar teologia? Será que é só quem é chamado? Os seminaristas? Os missionários? Então eu queria responder o seguinte: quem deveria estudar teologia? Você.
Você deveria estudar teologia. Ah, mas eu não vou ser pastor, eu não vou ser missionário. Não importa, é conhecimento. Aqui a gente faz entrevista com os candidatos ao seminário, os seminaristas que vêm a estudar, a gente faz entrevista. Lá a gente pergunta isso: você tem o chamado? Alguns falam que tem o chamado, assim, para ser pastor e tal. Outros colocam lá: não, é só para conhecimento. Está dentro, não tem problema, pode vir. Pode vir estudar só por teu conhecimento. Eu quero ser alguém melhor, eu quero conhecer, eu quero voltar a estudar, eu quero abrir a minha mente, eu quero colocar mais coisas boas ali. Você pode estar se perguntando se a teologia é só para líderes. Não, não é só para líderes. Principalmente para líderes cristãos. Todo líder cristão deveria estudar teologia. Deveria ser um currículo básico, pelo menos o curso básico. Aqui estão alguns dos perfis comuns de pessoas que estudam teologia. Primeiro, cristãos em busca de crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Então estude teologia. Você vai crescer muito. Você vai fortalecer a sua fé, entender melhor a Bíblia, as Escrituras. Porque, irmãos, eu vou ser bem sincero, eu tenho me surpreendido com o nosso curso básico aqui, quinta-feira. Eu tenho me surpreendido. Porque eu ainda estou descobrindo coisas que olha que eu estudei, já fiz mestrado, pós-graduação, fiz um monte de coisa. Mas às vezes o professor vem aqui e fala uma coisa que eu não lembrava, eu não sabia. Eu tenho me surpreendido com algumas aulas aqui incríveis, que está me agregando muito, todo lugar que eu vou. Então eu quero entender melhor. Eu quero ter a minha fé mais sólida, a minha visão mais clara sobre o viver segundo o ensinamento de Cristo. Então eu vou me envolver, eu quero me envolver. Vale a pena você investir teu tempo, até seu dinheiro, em coisas que vale a pena, em estudar. Vale a pena. Segundo, então, primeiro, é para todo cristão que quer conhecer mais. Segundo, é para líderes e pastores, sim, para liderarem as igrejas com fidelidade, com inteligência, com capacidade. Então nós precisamos estudar muito. Temos que continuar estudando mais. Nós somos líderes, pastores. Temos que ter um conhecimento mais profundo para passarmos realmente a palavra de Deus na sua essência, sem desvios. Que mais tem aí desvio. Nós não podemos. É um compromisso que a gente tem de passar somente a sã doutrina. Em terceiro, acadêmicos, pesquisadores. Tem gente que gosta de estudar, que quer ser professor, que tem facilidade, que tem o dom de mestre. Então esse tem que ir para o seminário mesmo. Esse tem que estudar mesmo. E é um lugar perfeito. Irmãos, eu quero frisar de novo, como eu tenho orgulho de que a nossa igreja tem um seminário aqui. É uma coisa tão maravilhosa, tão incrível que a igreja tem que vibrar muito com isso. Tá? Coloca lá para a gente as disciplinas todas da grade. Vou fazer uma propaganda aqui agora para vocês. Olha tudo que um seminarista estuda, irmão. Não sei se vocês vão conseguir ver, que é tanta disciplina, é tanto conhecimento. Durante 4 anos, esse é o curso principal. Inclusive, hoje nós temos parceria com o MEC. Então, os nossos alunos têm diploma de curso superior. É uma faculdade mesmo. Olha quantas coisas tem. Teologia sistemática, quantas disciplinas tem. Antigo Testamento, todos os livros. Mais ainda exegese. Novo Testamento, todos os livros, ministério pastoral lá, aconselhamento, cuidado pastoral, liderança cristã, administração eclesiástica. Hoje nós temos uma plataforma EAD de ensino também, que tem disciplinas EAD, à distância, história do cristianismo, todas as disciplinas, missões, olha, todos os ministérios aí, olha, ministério, missões urbanas, cultura indígena, afro-brasileira, isso aí é por causa do MEC, né? Direitos humanos, ministério inclusivo, que são os surdos, ministério inclusivo, capelanias, seitas e religiões. Aí do lado de lá tem bibliologia, hermenêutica, crítica, línguas originais, grego, hebraico,
Produção, então o aluno sai escrevendo, ele tem que fazer trabalho de pesquisa, formação geral, ó, educação cristã, sociologia, filosofia, psicologia, ética, educação ambiental e os estágios. Então, irmãos, é um curso tão completo, tão rico, esse curso nosso aí. Coloca agora do básico, tem o básico também, que é toda quinta-feira. Toda quinta-feira, gratuitamente, você pode vir estudar teologia, olha aí, ó. Bibliologia, sistemática, hermenêutica, homilética, pregação, discipulado, história de Israel. Nós estamos aqui, ó, terminamos agora a história do cristianismo. No próximo módulo, agora é agosto, quinta-feira agora começa o módulo evangelismo e missões, ética cristã, liderança, louvor e adoração. Então esse é o curso básico. Você pode vir estudar teologia, curso básico. O valor da teologia na vida cristã. Sabemos então, depois de eu ter falado algumas coisas para vocês, eu espero que você tenha visto a importância da teologia bíblica dentro de uma igreja saudável. A igreja que quer ser saudável, ela estuda, ela aprende. É importante saber como esse estudo pode impactar a nossa vida. Estudar teologia traz muitos benefícios práticos, tais como crescimento espiritual. Você vai crescer muito. Você vai descobrir muito sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre você, sobre o seu chamado, sobre quem você é, sobre o que Deus pode fazer por você. Crescer no Espírito Santo, crescer espiritualmente, em relação a Deus, aprofundar-se, não ficar no raso. Não ficar no raso. Quando tinha o Silvio Santos, né? Ele já morreu. Mas ele tinha aquele programa que ele fazia perguntas, né? Não sei se é Show do Milhão, é algum programa desse que ele fazia perguntas e as pessoas respondiam. E várias vezes lá eu lembro, ele fazia perguntas da Bíblia. Ele fazia perguntas assim sobre Bíblia, alguma coisa assim, cristão, sobre apóstolo, sobre quem foi fulano, quem foi o apóstolo tal, quem traiu Jesus, coisa assim bem simples, bem popular mesmo. E não é que às vezes a menina estava ali, ele errava, pobre, não conhece nada de Bíblia. A gente espera que você, como cristão, conheça mais, cresça mais, conheça mais os princípios de Cristo, aprenda mais sobre a pessoa de Cristo, que você ama tanto. Você ama Jesus? Eu amo a Jesus, eu louvo a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus. Mas quem foi Jesus? O que ele fez? Ele fez isso, mas só isso? Ele só morreu na cruz? O que mais que ele fez? Então, esse estudo, essa profundeza de estudar, vai ensinar você a ter um relacionamento melhor com Jesus, vai te deixar mais forte. Segundo, primeiro, crescimento espiritual. Segundo, pensamento crítico. Você não vai cair em tantos erros de heresias, que tem muito por aí. Irmãos, na internet agora, nesse mundo que a gente vive, existem pessoas que têm milhões de seguidores, né? Mulheres que ficam nuas, que ficam se mostrando, tem milhares de seguidores. E do outro lado tem até pastores, apóstolos, bispos que multidões de milhões e milhões. E aí você vai ver lá, ele não fala de Jesus Cristo, ele não fala de pecado, ele só fala de prosperidade, de cura, de bênção, e ora por você. E aí a gente pensa, será que os verdadeiros cristãos, será que os irmãos lá da igreja seguem esse camarada? E ficam lá na frente do celular na oração da madrugada lá, e até ofertam para esse camarada? Mas ele faz muitas coisas boas, ele ajuda com cestas básicas, um monte de gente. Sim, mas ele se apresenta lá com um relógio de ouro, com carro de não sei quantos milhões. Será que um pastor, ele não é pastor, é um comunicador, é um influencer digital, é isso aí, ele é. Pode ser. E usa a fé, usa a Bíblia para
de forma superficial. Então, nós precisamos ter um pensamento crítico. Olharmos e não sermos enganados. Examinarmos a Bíblia. A teologia nos ajuda a pensar com mais clareza e entender melhor as complexidades da fé, estudando diferentes filosofias, capazes de criticar a nossa fé. Por que a gente age assim? Eu ajo porque eu ajo assim. Que me disseram, não, você tem que ter um sentido nisso. Então, a teologia ajuda nisso, a ter mais discernimento no que é verdadeiro e aplicar o seu conhecimento que você está aprendendo no dia a dia. E em terceiro, o que a teologia vai nos fortalecer? Na atuação no ministério, na atuação aqui na igreja. Ministério infantil, as professoras, elas fazem capacitação, de vez em quando elas vão treinar, né? Vai ter agora até um treinamento de liderança das crianças. Ali, como fazer, como a pedagogia, como a linguagem da criança, como que vai dar o exercício, a pintura, essas coisas. Mas seria importante também as professoras entenderem pelo menos um básico na teologia. O básico ali do evangelho, as histórias. Todo mundo que trabalha no ministério cristão precisa conhecer mais a Bíblia, aprofundar mais, tá? No trabalho da liderança dos ministérios. Isso é essencial, vai ajudar muito. Terminando, por que então estudar teologia? Ao longo então dessa mensagem, vimos que a teologia vai além do estudo acadêmico. A gente pode usar na nossa vida. É uma forma de buscar um conhecimento mais profundo de Deus, na maneira de entender melhor a fé cristã e aplicar os princípios divinos na vida cotidiana. Estudar teologia é o caminho transformador. Você é outro depois que você estuda. Depois que você passa por essa experiência. Para muitos irem num retiro espiritual, no encontro com Deus, num evento transformador, vai mudar a vida da pessoa, passar por libertação, passar por isso, aquilo. A gente é muito assim, né? Isso aí vai mudar você. Depois que você passar por essa experiência, vai transformar você. Ótimo, que bom. Mas depois que você fizer teologia e estudar mais profundamente, você vai ter outra mente, você vai ser outra pessoa. Você vai valorizar muito algumas outras coisas. Você vai se dispor mais, vai ser mais encorajado a servir melhor ao Senhor. Vai ser transformador. Então, que nesta manhã você possa fortalecer a sua vida espiritual nessa palavra, no estudo da IBD que teremos agora, daqui a pouquinho, lá na sala de aula. Você possa conhecer mais os fundamentos e as intenções que Deus tem para você, na palavra de Deus, para você ser um estudante verdadeiro da Bíblia, da santa palavra de Deus.